Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia. Estamos a receber todos os participantes deste webinar aberto. A sala está a abrir. Entretanto, estamos aqui só a fazer um compasso de espera de alguns segundos para que todos possam acomodar-se e ouvir-nos. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Tecninho, é um prazer receber-vos. Estamos hoje com ilustres convidados e durante esta hora e meia vamos poder conversar e debater sobre o impacto da IB nas organizações. Eu começo por fazer uma breve apresentação da Tecminho para quem está connosco pela primeira vez. A Tecminho é o primeiro interface da Universidade do Minho e foi criado precisamente para criar pontes, estabelecer relações entre a universidade e o tecido empresarial e os profissionais também individualmente considerados, e trabalhamos com um foco na inovação, no empreendedorismo, na propriedade intelectual, na ciência e tecnologia, na formação e no desenvolvimento humano, e sem dúvida que este é um tema-chave para a Tecninho, e neste âmbito estamos também precisamente a lançar a nossa quarta edição do Master em Gestão Estratégica da Inovação, que contempla também, sem dúvida, estes temas e que vai decorrer no final de outubro, mas sobre isso poderemos falar mais à frente. Passo a apresentar o nosso moderador, Filipe Soutinho, que faz parte da casa, é doutorado pela Universidade do Minho na área da engenharia, é consultor, formador, auditor de sistemas de gestão da qualidade e inovação, especialista na área da estratégia, e foi também diretor-geral da Tecminho, e, portanto, é uma figura de relevo na inovação em Portugal e vai moderar aqui o debate. Portanto, muito obrigada também, Soutinho, pela presença e agradeço Obrigado. a tua disponibilidade. E agora passo a palavra ao Filipe Soutinho, que também vai apresentar os nossos convidados e lançar aqui algumas questões em modo de desafio para podermos então dar a pontapé de arranque neste debate. Estejam também à vontade para colocar questões. Eu vou já abrir o chat para que o possam fazer aqui por escrito e, na medida do possível, vamos respondendo às questões que vão sendo colocadas. Até já. Obrigado, Liliana. Bom dia a todos e a todas. É com muito gosto que regressamos aqui a mais um webinar nesta temática da inovação, aqui num contexto de continuidade. Portanto, temos vindo a ter ao longo dos diferentes semestres aqui alguns webinars que têm trabalhado esta temática da inovação. Um dos últimos sobre aquilo que são os sistemas de incentivos que apoiam a inovação. Há cerca de um ano atrás, um webinar que tivemos sobre ferramentas digitais de suporte àquilo que é a gestão da inovação. E a verdade é que, um pouco no seguimento daquilo que foi a terceira edição do Master em Gestão Estratégica da Inovação que tivemos, um dos temas que foi mais refletido era um, aquilo que a ligação do sistema científico com aquilo que é o meio empresarial tem proporcionado em termos de geração de conhecimento, tem proporcionado em termos de geração de valor, e, portanto, consideramos que este é um tema sem dúvida relevante e, por isso, falar sobre este tema, falar sobre boas práticas, também sobre ferramentas, torna-se extremamente pertinente. Um, e pensarmos que Portugal, sem dúvida, é um exemplo muito relevante naquilo que faz em termos de investigação e desenvolvimento, daquilo que apresenta em termos de inovação, mas também sabemos que muitas das vezes transformar o conhecimento que é gerado nas atividades de investigação e desenvolvimento em inovação. Portugal tem estado aqui com altos e baixos e não tem conseguido muitas das vezes.
saber transformar em valor o conhecimento que gera nas diferentes academias, em todas as infraestruturas científicas que nós temos em Portugal, que são muitas e muito boas, e portanto sabemos disso. E às vezes parece que temos aqui algumas dificuldades em conseguir concretizar isso em valor, e tornar mais competitivas as nossas organizações, as nossas empresas, e como reflexo disso, a nossa economia. Bom, temos hoje cá dois interlocutores que representam aqui duas entidades que é um gosto enorme partilhar comigo na moderação aqui do webinar, um, porque são duas pessoas e duas entidades que reconheço que em Portugal muito têm feito por esta dinâmica do ID e da inovação. A falar em primeiro lugar com o Jorge Portugal, muito bem-vindo. Obrigado, Jorge, pela presença. Um, Jorge Portugal, que é o diretor-geral da Cotec Portugal, portanto, a Associação Empresarial para a Inovação, a principal associação que temos em Portugal, desta dinâmica de rede empresarial, sobretudo de inovação tecnológica, portanto, e que tem desempenhado ao longo dos diferentes anos, das diferentes décadas, um papel essencial nesta vertente da inovação, com muitas ferramentas que têm disponibilizado, com muitas iniciativas que têm desenvolvido, e que acabam por ser muito pertinentes para toda esta dinâmica de inovação que vamos tendo. Um, o Jorge Portugal, portanto, como diretor-geral da Cotec, teve um papel também importante quando foi consultor do Presidente da República de Portugal e do Governo e de outras instituições nacionais e internacionais. Um papel relevante também nas entidades do sistema educativo superior e científico, como docente e investigador no Instituto Superior Técnico. Um, É licenciado e doutorado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e o MBA desenvolvido na nova SBE. Mais importante do que isto tudo é o trabalho que tem desenvolvido em prol da nossa comunidade de inovação e em prol daquilo que é a inovação que nós temos em Portugal, pelas iniciativas que a Cotec tem propiciado. Jorge, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite para estarmos aqui neste ecossistema do Minho, nesta interface de mais relevância que a Universidade do Minho tem, que é a Tec Minho, que também tem tido um papel ao longo dos seus já muitos anos de existência, de 3 décadas de existência que tem, neste dinamismo que tem incutido em Portugal. E antes de colocar aqui temas mais desafiantes, digamos assim, para quem não conhece ainda a Cotec, por vezes podemos ter aqui alguns interlocutores, alguns participantes que não conheçam a Cotec. Pedi ao Jorge só que fizesse um breve resumo, rápido e sintético daquilo que é a Cotec e o seu papel, a sua missão, naquilo que é a sociedade portuguesa. Jorge, bom dia, obrigado. Muito bem, bom dia Felipe, bom dia Liliana também, bom dia a todos que estão a seguir, e já são muitos que estão a seguir este seminário através de digital, sobre a inovação, o papel da investigação, do desenvolvimento da inovação. Bom, eu antes propriamente de explicar, mais do que explicar o que é a Cotec, é o que a Cotec faz ou qual é que é a missão. Eu gostaria só de dar uma palavra, e não é aqui uma troca de galhardetes, mas é basicamente reconhecer. A Tecvinho faz parte do ecossistema da Cotec, é nosso associado desde 2014, mas a vida da Tecvinho tem muitos anos. É uma das principais entidades de interface entre o sistema científico, entre a academia e as empresas, e tem provas. Esta nasceu em 1990, nesse longínquo ano onde
esta história da prioridade à inovação não era nada uma ideia óbvia e tem provas dadas. Portanto, estes 34 anos são 30, mais de 300 patentes onde teve participação da Tecminho, 725 25 projetos, com muitos prémios, apoio a 125, mais 100 startups. Portanto, quando se fala destas unidades de transferência, também se tem que falar, de inovação, tem que se falar, inevitavelmente, em resultados e em contributos. E a Tecmin está aqui, efetivamente, digamos, com uma posição ímpar. E já agora, o Filipe Soutinho tem, digamos, o seu nome e a sua atividade, para além de lermos com frequência o seu pensamento em jornais de referência, também está ligado à Tecmin há muitos anos, com funções executivas, e, portanto, aqui também a nosso reconhecimento como associado, e o ano passado, há 2 anos, participámos também numa iniciativa de avaliação de tecnologias early stage, TRLs baixos, eventualmente, digamos aqui, aquelas que poderiam passar a subir a TRL, mas isso só para dizer, de facto, que temos aqui uma entidade que muito tem feito pelo desenvolvimento da inovação em Portugal. Eu diria que a Cotec nasce há menos tempo, portanto, tem apenas só 21 anos, tá? Estamos na terceira década de atividade da Cotec, mas para nós, a nossa missão, a Cotec nasce com uma missão de transformar o ecossistema fundador, digamos, da instituição, naquilo que será a atividade, aquilo que será, digamos, a competitividade e a atividade da economia nacional. Isto é, quando a economia nacional tiver as características do ecossistema da Cotec, eu diria que a nossa missão estará próxima, não se diria determinada, porque isso não é verdade, isso não pode acontecer, mas diria que aquilo que nós olhamos e vemos, que é a produtividade, as ligações entre o sistema científico e as empresas, a centralidade do conhecimento no processo de inovação, que nós vemos e observamos no ecossistema da Cotec, digamos, estender-se à economia nacional. Aí eu diria que os problemas estruturais de competitividade da nossa economia estariam, digamos, bastante atenuados e estaríamos certamente numa posição de competitividade, seja a nível de desempenho na inovação, seja a nível de desempenho agregado, seja a nível do desempenho económico da economia portuguesa, estaríamos num outro posicionamento. Isto remete-nos, essencialmente, para aquilo que são os grandes objetivos, porque a inovação não é um fim em si mesmo, a inovação, digamos, é um meio para conseguir as empresas serem mais produtivas, terem melhor rentabilidade, terem capacidade de se afirmar em crescer em mercados, digamos, sofisticados e exigentes. E o que nós vemos, fundamentalmente, é que das 38 mil empresas exportadoras, portanto, que crescem, que estão a expandir-se a nível internacional, apenas uma em cada 10 tem investigação e desenvolvimento, digamos, no quadro dos seus objetivos. E, obviamente, isto é um problema e é uma grande fragilidade do nosso modelo económico, porque, obviamente, fala-se de 50% de exportações portanto, crescer, mas não podemos crescer, é insustentável, do ponto de vista económico e de competitividade, continuar a crescer com tão poucas empresas a apostar na investigação e desenvolvimento. E, portanto, aqui torna-se evidente, quando olhamos para o ecossistema da Cotec, este número é completamente diferente, e é por isso que nós dizemos que, de facto, a nossa missão, e ela não está acabada, e é o interessante, Filipe, que há 20 anos, quando a Cotec foi fundada das 100 maiores empresas em Portugal, hoje o ecossistema da Cotec é bastante diferente, porque não tem só essas empresas grandes, tem muitas PMEs, tem muitas mid-caps, tem entidades do sistema de interface, do sistema científico, até tem universidades, o Instituto Politécnico do Porto faz parte, tem organismos da administração pública, a Agência Nacional de Inovação, o IAPMEI, a AICEP, e, portanto, nós temos, e já agora, também já tem, portanto, iremos oficializar em breve, já tem municípios. Portanto, nós temos um ecossistema que entendemos que tem os ingredientes todos para promover, efetivamente, digamos, o desenvolvimento da inovação e a inovação produtiva, com reflexo na economia, na vida das pessoas, nos salários dos trabalhadores, na capacidade de fixação do talento em Portugal, etc. E é para isso que serve, de facto, a inovação e o conhecimento.
De modo que, eu diria que de uma forma muito sintética, esta é, digamos, eu diria, a nossa missão, sempre inacabada, sempre contínua e sempre, digamos, com novos desafios. E é também esse dinamismo que tentamos imprimir à nossa atividade. Muito bem. Sempre com novos desafios que vão trazendo adaptações que também são necessárias, não é? E ajustes que são relevantes. A questão essa questão dos municípios, por acaso, que o Jorge referiu, é pertinente. Nós sentimos que cada vez mais o ecossistema que envolve o ID e a inovação cada vez é maior. Portanto, do ponto de vista do lado da Universidade do Minho, por exemplo, cada vez vemos mais projetos de investigação em desenvolvimento que envolvem um conjunto multidisciplinar de entidades. Habitualmente só víamos empresas e entidades do sistema científico. Agora já vemos associações, portanto, nas suas áreas específicas de atuação, de trabalho. Já vemos empresas municipais que têm relevância em participar nos projetos de ideia porque têm que gerar valor, têm que gerar conhecimento nas suas atividades. E, portanto, já vemos outras entidades públicas a participar, portanto, com o seu papel ativo e, portanto, esta multidisciplinariedade de entidades que se vão envolvendo no IDEA e na geração de valor realmente é algo que nós conseguimos também ter essa percepção e conseguimos verificar que isso é muito relevante. A verdade é que, e criando aqui um contexto, mas ao mesmo tempo desafiando o Jorge a comentar aquilo que eu vou referir, a verdade é que eu recordo-me quando há 20 anos, vou assim analisar, comecei a trabalhar nesta vertente do IDEA e nesta relação do IDEA com a inovação, portanto, com a sociedade e em gerarmos conhecimento que pudesse ser valorizado de diferentes formas, seja pela criação de spin-offs, de startups, seja pela propriedade intelectual que era partilhada com a sociedade, quer seja pela transferência de tecnologia. A verdade é que falávamos há 20 anos de uma comunicação que não era, portanto, adequado ou eficiente entre o sistema científico e o sistema empresarial. Sabemos e temos consciência de que essa comunicação foi melhorando, portanto, a articulação cada vez é melhor, mas, no entanto, continua-se a colocar a questão, porque nós precisamos de ter mais ID. Se olharmos para as estatísticas, percebermos que chegar àqueles 3% que há muitos anos falámos, do investimento em ID no volume de negócios nas empresas é algo que é um desafio enorme e que nós colocamos sempre como meta, continuamos a colocar, e portanto a questão continua a estar em cima da mesa, que é de que forma é que o meio empresarial pode ainda ter uma relação mais forte com as entidades do sistema científico e uma relação que resulte em proveitos maiores para as organizações e, é claro, depois para a sociedade, como o Jorge referia, sobretudo para a nossa economia. Não só, mas sobretudo para a nossa economia. Atenção, a economia que também pode ser, hoje em dia, também social, não é? Portanto, que é cada vez mais relevante. Bom, é uma excelente pergunta, Filipe. Não tenho uma resposta simples, mas eu diria que, de facto, esta ideia da meta dos 3%, já agora, segundo o objetivo que está estabelecido até 2030, 2% das empresas, 1% digamos, do Estado, nós estamos ainda bastante longe dessa meta, embora haja aqui digamos, uma luz ao fim do túnel, que é a taxa de crescimento, digamos, do ID, da intensidade de ID empresarial, está a crescer nos últimos anos. Portanto, está a crescer a uma taxa que nos permite, se mantiver essa taxa, de podermos aspirar a chegar a 2030 à volta digamos, daí dos 1,6, 1,7, neste momento, já agora, para quem nos está a ouvir, digamos, a intensidade de ID da economia portuguesa é 1,7 do PIB, dos quais 0,7 são o Estado e 1% é as empresas. Mas as empresas têm crescido nos últimos anos a 15%, mais ou menos nos últimos anos, e significa que, de facto, se continuarmos este ritmo. Agora, o problema não é, e esse é que é um aspecto interessante,
não é esta taxa de crescimento, porque podemos chegar aos tais 2%. Mas esse ID, nós sabemos, e sabemos através de múltiplos indicadores, está muito concentrado numa base muito pequena de empresas. As tais, nas exportadoras, já referimos esse número, em cada 10 empresas exportadoras que exportam qualquer coisa para o exterior, apenas uma investe em ID. Portanto, temos uma base muito concentrada de empresas que têm capacidade de desenvolvimento próprio, que geram conhecimento próprio, que, de alguma forma, conseguem transformar esse conhecimento em vantagens, em competitividade e em, digamos, margem dos seus, digamos, dos seus negócios. A questão aqui, fundamentalmente, é, ao longo destes anos, praticamente 2 décadas em que estamos a acompanhar o sistema de inovação, nós vemos que, de facto, que há aqui um tema de aproximação, um tema de ecossistema e de aproximação entre as empresas e o sistema científico. E talvez a principal ideia que nós temos que, de alguma forma, fazer evoluir é que aquele modelo antigo, até muitas vezes se usa transferência de conhecimento, isso não existe. Não existe, digamos, um investigador que está sentado no seu cadeirão, no seu laboratório, e que pensa, cria conhecimento, digamos, um estoque de conhecimento, e depois vai, digamos, pega numa pá e vai despejando à medida, digamos, ou melhor ainda, isso é, digamos, uma forma mais digna, pega numa bandeja e depois as empresas chegam lá e escolhem o conhecimento que precisam para as suas atividades. Isso não existe. Não é assim que, digamos, o mundo funciona. Na prática, o que acontece é que hoje, e a forma como nós vemos, de facto, a valorização, a aplicação do conhecimento é a cocriação. É através da interação regular, através de uma relação de proximidade entre a empresa e o sistema científico, a ideia é olhar, digamos, para os problemas que a empresa tem, as opções estratégicas que a empresa quer assumir do ponto de vista de entrada de novas áreas de negócio do mercado, áreas certamente para trazer maior margem, maior competitividade, maior exclusividade, monopólios até. E então, onde para entrar nessas áreas, as empresas precisam de novo conhecimento, nova tecnologia, que é depois transformada em inovações, produtos, serviços, etc., no mercado. Ora, este processo de olhar para o mercado, foco, e quando nós dizemos de onde é que vêm as inovações, a primeira resposta é vem do mercado, vem do cliente, vem das necessidades. E, portanto, é aí que nós vemos as oportunidades. Claro, também vemos de vez em quando uma tecnologia que é empurrada para o mercado e depois arranja-se uma solução. Sabemos, por exemplo, aquela história mítica da Google, mas não é verdade que a Google, lá porque não tinha modelo de negócio quando foi criada, que não estava a satisfazer uma necessidade. Nós tínhamos, naquela altura, que Filipe lembra certamente, na década de 90, motores de busca que eram absolutamente cheios, uma confusão danada. E, portanto, o que a Google chegou ali foi desenvolver um motor de busca limpo, mais eficiente, com maior relevância, e, portanto, depois descobriu lá o modelo de negócio para poder fazer dinheiro com a tecnologia. Mas, normalmente, não é assim que se passa. Normalmente, as empresas têm opções estratégicas de entrada no mercado, precisam de conhecimento e precisam saber quem é que, no seu ecossistema, e nomeadamente no sistema científico, os pode ajudar. E esta é esta relação. Agora, a questão é, do lado da empresa, nós temos, efetivamente, incentivos claros para a empresa inovar. E porquê? É porque se a empresa não inovar, se a empresa não trouxer para o mercado maior relevância nos produtos, nos serviços, que conduza, digamos, a um prémio de preço sobre a concorrência, a empresa morre. Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas vai morrer. Portanto, o incentivo aí é muito claro. A empresa pode não saber, pode não ter o ecossistema, pode não conhecer, digamos, as entidades que vão ajudar, em termos de um processo de inovação aberta, digamos, a responder a essas opções. Mas a empresa tem um sistema, tem um incentivo muito claro. A questão é se o sistema científico tem exatamente um incentivo da mesma maneira. E nós olhamos para aquilo que o grande sucesso, digamos, nos últimos 30, 40 anos, dos grandes polos de inovação globais, nomeadamente Silicon Valley, Boston, etc. E o que é que nós vemos aí? Nós vemos um sistema de incentivos do sistema científico completamente diferente. Não é só publicar papers, mas fundamentalmente trabalhar com o mercado, criar empresas, digamos, os professores estarem no board das startups e, fundamentalmente, ter uma relação com o mercado completamente, digamos, numa proximidade completamente diferente. Em Portugal, o nosso sistema ainda tem é ainda, digamos, eu diria, uma fragilidade.
É porque o grande incentivo, não é todo, mas o grande incentivo dos investigadores continua a ser publicar papers e para progredir na carreira. Obviamente, já sabemos que isso mudou, nós vemos isso quando eu acabei o curso em 1987, lançando longínquo, já trabalhava, portanto, a minha tese de mestrado foi com a DGQA, foi com a Cipor e com a Cécil, a fazer dispersão de contaminantes na atmosfera, uma coisa que hoje é sexy, naquela altura não era assim, mas era quase uma coisa exótica. Eu praticamente tive que fazer duas teses, tive que fazer o projeto digamos, me pagava a bolsa, e tive que fazer uma tese de mestrado. E depois tive que fazer uma tese de doutoramento perfeitamente à parte. Porquê? Porque não era. E não foi nada valorizada, temos de ter esse projeto. 20 anos depois as coisas mudaram e hoje a realidade é diferente. Mas o que nós vemos, e dentro daquilo que é aquela base que já conhecem de inovadoras que temos trabalhado com os bancos, portanto, o certificado, o estatuto de inovadora, isso tem-nos permitido acumular dados sobre que ainda a cooperação com o sistema científico, ainda das empresas, mesmo as inovadoras, é ainda uma realidade relativamente fraca. Já não estou a falar das não inovadoras. O Jorge estava a referir que, sobretudo, as empresas mais exportadoras é que têm uma relação, é que têm atividades de ID mais sistematizadas, foi isso que eu percebi. É o perfil da empresa, que tipo de perfil de empresas é que nós conseguimos perceber que têm uma atividade de ID mais dinâmica e mais sistémica? Não, nós vemos, e mais uma vez, por recurso a esta base das inovadoras Cotec, que neste momento tem quase mais de 2.000, só para quem nos está a ouvir ter uma noção daquilo que é a cobertura desta base de dados da Cotec. Nós temos cerca de 6.000 empresas, segundo a DGEC, que, digamos, respondem ao inquérito do IPCTE, do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico, Certo. e que fazem atividade ID. Nós temos mais de 2.000 empresas na nossa base de dados destas 6.000. O que significa, de facto, já é uma cobertura bastante significativa. E o que é que nós vemos? Vemos que estas empresas atuam, portanto, as exportadoras atuam em todos os setores, não há setores preferenciais, em todos os setores, e, acima de tudo, têm um prémio, isto é que nós chamamos de prémio de inovação, que é, por exemplo, em termos de exportações, mais 10% sobre uma empresa, uma PME, vamos chamar de PME em particular, que não é inovadora. O VAP tem 22% de prémio, só para pôr aqui alguns números. O EBITDA tem mais de 60% de prémio sobre uma empresa que, digamos, que não é inovadora. E o volume de negócios, a produtividade, o volume de negócios por trabalhador, temos mais de 16% sobre uma empresa que não é inovadora. Portanto, nós podemos caracterizar, efetivamente, a nível das empresas exportadoras, aquilo que efetivamente é o prémio de inovação. É o prémio de apostar em investigação e desenvolvimento, em aplicar esse conhecimento em produtos e em criar, digamos, condições para ser competitivo em mercados exigentes e onde, digamos, obviamente, há uma recompensa que é o prémio de preços dos produtos. Mas o Filipe, há bocado disse falou um tema que é o próprio ecossistema, de facto, hoje. E a Cotec, neste momento, e aqui, podemos dizer aqui em público, já não é um segredo, que Braga, o município de Braga, é um dos dois municípios pioneiros na adesão à Cotec. E, portanto, não é por acaso também, já agora, Braga, há Uma 12 boa anos, notícia. Boa. 12 anos, Braga não estava no top 10 dos exportadores. E, portanto, porquê é que neste momento Braga está no top 3 ou 4 dos exportadores nacionais? Porque, efetivamente, o ecossistema, digamos, de competitividade territorial, que não envolveu só a interação entre o Estado do Minho, as empresas, em áreas de tecnologia, não foram só grandes empresas, mas também foram PMEs, exportadoras, etc. Temos muitas empresas de Braga dentro do nosso ecossistema a desenvolver a sua atividade, mas agora também as próprias políticas territoriais, digamos, locais, têm a ver com a atração de talento, o fortalecimento da relação entre as empresas e o sistema científico. Essas missões que normalmente as políticas locais não estavam, digamos, sensibilizadas, neste momento fazem parte do caderno de encargos da política territorial e desenvolvimento territorial. E é por isso que não é possível explicar a competitividade das empresas hoje sem explicar a política territorial. Porque, obviamente, uma empresa instala-se num território, estar em Braga, não é diferente de estar noutro ponto do país. Porquê? Braga é uma cidade e é um município muito atraente para a juventude, é inclusive um território que rejuvenesceu
ultrapassou e inverteu o declínio da pirâmide demográfica. E, portanto, nessa perspectiva, é um território que rejuvenesceu. E, portanto, nessa perspectiva, estamos a falar que não basta só, digamos, a relação entre as empresas e o sistema científico, mas há todo um contexto em que as empresas têm que, digamos, estar, e aqui a questão do território é absolutamente, digamos, virtual. Não é possível explicar a competitividade das empresas sem também olhar para aquilo que é a ação dos próprios municípios. Dos municípios. Significa que nós temos aqui uma vertente das políticas públicas que é relevante, por um lado, ehm, nas questões demográficas e onde os municípios cada vez desempenham um papel mais relevante. E a verdade é que nós próprios, no contexto Tec Minho, Universidade de Minho, o Jorge estava a falar sobre Braga, eu penso que nós temos, salvo erro, temos no top 5 exportadores dois concelhos aqui muito próximos, Braga e Famalicão. E Famalicão. Aliás, Famalicão até está à frente de Braga, não é? Isso, está em primeiro. Tem- Mas está- Braga foi um fast track, não é? Pois Portanto, teve uma evolução muito rápida nos a outros última anos. década foi muito relevante, exatamente. Não é? Portanto, não há dúvida que esta questão portanto, das políticas públicas, numa vertente dos incentivos que foram disponibilizados, da regulamentação da legislação, das infraestruturas que foram surgindo e que foram muito potenciadas pelas políticas públicas, e cada vez mais, sobretudo, eu diria, na anterior e na presente década, onde os municípios apresentam aqui uma dinâmica muito grande, onde têm criado as suas próprias incubadoras, os seus centros de incubação, dinamizado projetos de empreendedorismo para a aceleração de startups e criação de novos negócios, e em que, novamente, sem querer estar aqui a repetir, mas Braga e Famalicão têm sido bom exemplo, em conjunto com Guimarães também. Portanto, aqui, neste caso, até estamos a falar do quadrilátero urbano, não é? Portanto, juntando Barcelos. Só falta Barcelos. É, Só falta Barcelos, Barcelos. juntando Barcelos, falámos aqui do quadrilátero, mas têm sido bons exemplos para a região norte e para Portugal. E, portanto, falámos destas questões públicas, das questões demográficas. Um, e eu ia falar aqui sobre outro ponto, porque para mim, e realmente esta relação Cotec-Tecninho já vem de há bastantes anos, da minha Uma relação década, com Filipe, uma década. Uma década. uma década, é verdade, uma década. E eu recordo-me que até há mais de uma década atrás, portanto, voltando até um pouco atrás, a Cotec lançou uma ferramenta chamada Innovation Scoring, portanto, que teve um papel muito pertinente nestas, em todo este contexto daquilo que é o ID que as empresas desenvolvem e como é que o transformam em inovação, como é que geram valor a partir dele. E depois, não vou dizer que foi o início, provavelmente, porque não é o adequado, mas outras ferramentas, outras práticas foram sendo geradas pela Cotec e colocadas ao dispor da comunidade, sobretudo empresarial, mas não só. Que ferramentas é que hoje a Cotec nos consegue disponibilizar e podemos nós e quem está aqui a assistir e dizermos que estamos aqui com assistência muito interessante, com muitos participantes, sobretudo empresariais, que eu estava aqui a olhar para os inscritos e para os participantes, que ferramentas e que tipo de atividades é que são carismáticas por parte da Cotec atualmente que podem potenciar esta, esta capacidade das empresas realmente, não vou dizer gerarem mais ideia, mas temos mais empresas a ter investigação e desenvolvimento. Muito bem. Filipe, eu diria que digamos, dentro daquilo que é a nossa matriz, o nosso DNA, como se diz assim, a nossa identidade, esta ideia de gerar ferramentas práticas para a inovação esteve desde o início e a sua aplicação e a sua disseminação esteve dentro do início da forma como nós intervimos no ecossistema. Também fazemos outras coisas, mas esta é uma delas. O Filipe falou do Innovation Scoring, é o histórico, portanto, foi uma das primeiras ferramentas de autoavaliação
das empresas em termos daquilo que são os seus processos e o seu sistema de inovação, continua a ser utilizado não só por empresas, até por organismos do Estado e, leia-se, digamos, até das Forças Armadas. Já tivemos, digamos, projetos e sabemos que são utilizados para, digamos, a aferição do Estado, digamos, dos processos de inovação e de como é que é possível melhorar se uma empresa disser, bem, eu queria organizar o meu sistema de inovação. Como é que eu posso começar? Então, olha, aplico o Innovation Score. Está disponível, gratuito, tem mais de 10 anos. Nós fizemos um refrescamento, uma simplificação em 2016 e, portanto, continua a ser uma das ferramentas de referência para uma empresa estruturar o seu processo de inovação. Mas depois fomos evoluindo. E, portanto, praticamente desde 2016, com também o advento das prioridades à digitalização, fomos desenvolvendo outras ferramentas. Uma delas foi o TEIA. O TEIA é uma ferramenta também de autoavaliação da maturidade digital dos conceitos 4.0. Foi já utilizado por centenas de empresas em Portugal. Permitiu às empresas gerar, portanto, depois da aplicação do TEIA à sua realidade, gerar um conjunto de projetos de melhoria, digamos, ou digitalização dos seus processos e do seu modelo de negócio. Temos uma outra ferramenta, que é o Trust, para autoavaliação daquilo que é, digamos, o sistema de gestão de processos de qualidade e de normas da própria empresa. Mas, mais recentemente, e é isso que eu gostaria, a partir de 2022, lançámos aquilo que chamamos o Advantage. O Advantage é um pacote, é um suite de ferramentas de inovação avançado, que exige, obviamente, digamos, alguns conhecimentos. Eu já vou mostrar aqui alguns detalhes sobre o Advantage, mas em que nós, digamos, sentimos que era necessário, digamos, um pacote de ferramentas, um sistema de ferramentas que permitisse uma visão de olhar para a inovação como se fosse uma máquina, e é isso que eu talvez uma das mensagens principais que eu hoje gostaria de transmitir aqui à nossa audiência. A inovação não é, digamos, não é casuística, não é aleatória, é possível, e nós desafiamos, temos este conceito, esta ideia, de construir uma fábrica de inovação em 90 dias. E, portanto, esta fábrica de inovação tem um conjunto de pressupostos que fazem com que, e que têm que ser, digamos, seguidos do ponto de vista da sua estruturação. Primeiro é gerar um sistema, digamos, capaz de alimentar ideias. E a inovação é também um jogo estatístico. Isto é, quanto mais ideias entrarem nesse pipeline de inovação, mais, digamos, a probabilidade de algumas funcionarem. Agora, é preciso um filtro. Este modelo, aquilo que nós chamamos um modelo de filtragem, e já não é novo, mas que nós consideramos que é uma base portanto, de trabalho, é um modelo, um pensamento, uma lógica de stage gate, que é, eu tenho, portanto, uma interação e um trabalho de front-end a nível de trabalhar, gerar ideias, já falámos há bocado, do mercado, de olhar para a concorrência, olhar para os próprios produtos da empresa e, portanto, gerar ideias que depois são filtradas ao longo de vários botões, vários, digamos, momentos de avaliação, seja a nível da sua viabilidade no mercado económica, seja a nível do risco tecnológico e da capacidade da empresa abraçar, digamos, a tecnologia e o conhecimento necessário para levar essa ideia para o mercado, seja do ecossistema. Eu já vou, digamos, dizer como é que o nosso Advantage, o nosso suite, pode ajudar em todas estas fases. Seja no ecossistema que é necessário construir para poder levar a ideia para o mercado, seja no talento e nas competências que eu tenho que ter dentro da empresa ou no meu ecossistema para levar a ideia para o mercado, seja na própria, digamos, análise de risco, a nível de se de facto o projeto está ou não, seja nas várias fases de risco, digamos, as várias fases de desenvolvimento, se está ou não em linha com o risco que a empresa está disponível para assumir
e com, digamos, os recursos que as empresas têm disponíveis para levar o produto ao mercado. Nós sabemos que o risco, digamos, a nível de tecnológico vai baixando à medida que o tempo vai passando, mas desde a geração do conceito até a comercialização, os recursos de pré-industrialização, scale-up e depois comercialização vão aumentar e, portanto, a empresa tem que monitorizar permanentemente se o risco digamos, nas várias fases está compatível com aquilo que é o apetite para poder assimilar esse risco. E por isso, segundo este conceito, nós desenvolvemos 4 ferramentas que estão integradas. Nós chamamos o Advantage Innovation Planning Suite. Provavelmente muitos da nossa audiência ainda não conhece. Nós temos vindo a trabalhar com universidades e já agora desafio já o mestrado em inovação para poder, digamos, termos aqui uma masterclass sobre o Advantage e desenvolvermos projetos com o Advantage. E temos aqui 4 ferramentas, eu vou muito rapidamente só falar delas, só para poderem ver como é que elas, digamos, fazem o fit àquilo que é este stage gate thinking, esta máquina de inovação, digamos, que produz permanentemente ideias, são filtradas e depois saem, digamos, projetos de mercado. Esta ideia de que a inovação é algo, digamos, estatístico e que, na prática, é possível, digamos, produzir, em média, um conjunto de ideias que permite alimentar as estratégias de mercado da empresa. E temos 4 ferramentas. Uma é que nós chamamos o REACH. O REACH é uma ferramenta que permite gerar, permite avaliar, digamos, aquilo que é o valor financeiro da ideia, comparando com aquilo que é o risco associado, quer o risco tecnológico, quer o risco de execução, quer o risco de mercado. Portanto, isto é uma ferramenta que serve para projetos, e há projetos, como sabem, de natureza estratégica, que não tem risco de mercado, mas significa, por exemplo, desenvolvimento de um novo conhecimento, uma nova tecnologia, para entrar numa opção. Portanto, não há ainda um mercado mas há, efetivamente, digamos, essa opção, portanto, não há um risco de mercado. Mas se for um projeto nacional, seja, digamos, um novo produto, em que há um risco tecnológico, há um risco de desenvolvimento e há um risco de comercialização, este é uma ferramenta com base, digamos, em técnicas estatísticas avançadas, métodos de Monte Carlo, etc., que estão por trás da ferramenta, permite digamos, para cada projeto, portanto, analisar um portfólio, imaginem que a empresa tem 10 projetos para desenvolver, ou 20 projetos para desenvolver, e permite, ou 20 ideias para analisar, e permite, através de uma análise multicritério, escolher os 10 projetos que têm melhor relação entre o retorno financeiro, o valor criado pela empresa, a partir do custo de capital da empresa, e o risco tecnológico, desenvolvimento e de comercialização. Portanto, permite, e mais do que isso, permite acompanhar essas ideias em termos dos vários estados do stage gate, portanto, em termos dos vários portões de avaliação, portas de avaliação, momentos de avaliação, e dizer, olha, neste momento, vamos imaginar no terceiro portão, o risco que está, digamos, no projeto já é mais do risco admissível que nós em termos de empresa, queremos emitir e vamos abandonar o projeto. Vamos deixar aqui. Portanto, então pode ser um go ou não go, ou também pode ser uma priorização daquilo que são os projetos para avançar, não é? Tem as duas Filipe, isto facetas. é uma das ferramentas, tanto quanto nós conhecemos o mercado, disponíveis, abertas, mais avançadas para gerir, digamos, stage gate projects. Foi desenvolvido já agora por um aluno de doutoramento, numa tese de doutoramento na Universidade de Minho, e que nós, digamos, colocámos dentro do projeto Advantage, financiado pelo Compete há vários anos, e foi uma das ferramentas, digamos, é uma das ferramentas que compõe este Suite Advantage. É claramente uma ferramenta que exige, obviamente, que a empresa tenha, ou que o utilizador tenha conhecimentos de análise financeira, para poder gerar os cash flows e o valor, para poder, digamos, ter critérios, multicritério, alimentar o multicritério do modelo, e também tenha uma noção de gestão de risco, para que depois, em cada caso, possa comparar, em cada momento, possa comparar a decisão go não go com o apetite, digamos, a tolerância ao risco da empresa e o risco que efetivamente o projeto já está a incorrer, os vários tipos de riscos já agora. Esta é uma ferramenta. A segunda ferramenta que faz parte deste, e esta é para nós uma ferramenta também muito interessante, já agora também foi o resultado de uma tese de doutoramento em Eindhoven,
portanto, de um aluno que depois ficou também professor lá, o Marcelo Talmar, e que, na prática, tem a ver muito com, digamos, aquilo que é o mais recente, os conceitos de inovação em ecossistema. E isto, fundamentalmente, tem a ver com a seguinte ideia. É que, quando eu lanço um produto, eu nunca lanço um produto em standalone. Eu tenho que ter um ecossistema à volta. Eu tenho que ter uma cadeia de abastecimento, eu tenho que ter um canal de distribuição, ou uma cadeia de distribuição. Elementos desse ecossistema podem ser peças de legislação. Às vezes o ecossistema não funciona porque a legislação não está adequada. E, portanto, o que esta ferramenta permite é analisar o ecossistema, mapear a topografia do ecossistema através desta interface, digamos, visual, natural, em que digamos, o utilizador pode, efetivamente, construir o ecossistema, seja um ecossistema já existente, seja um ecossistema a projetar, a definir, e depois ver aquilo, analisar, e o sistema dá-lhe essa possibilidade, analisar aquilo que nós chamamos o risco de co-inovação, que é o risco de, digamos, o ecossistema não produzir resultado porque há uma parte, uma ligação que não está, digamos, efetiva e que está, digamos, a inquinar, a aumentar efetivamente esse risco de produzir o risco global do ecossistema. Portanto, é uma das ferramentas que, para aqueles que conhecem, digamos, da teoria dos ecossistemas, o Ron Abner tem vindo a falar muito, a publicar muito, mas não havia, até agora, uma ferramenta digital, numa plataforma inteligente, com um modelo por trás, e, portanto, digamos, aqui a nossa audiência quiser, as empresas quiserem analisar um ecossistema e porque é que um ecossistema não funciona, ou porque é que pode funcionar, nada como utilizar esta ferramenta, digamos, estrutura muito o pensamento, e depois temos aquela, ali à direita, temos aquelas soluções todas, que podem ser duplicar, digamos, a redundância, eliminar, pode adicionar, pode incentivar certas ligações, pode especializar, e até pode ser abandonar o projeto. Simplesmente abandonar o projeto. Nós entendemos que esta análise de ecossistemas hoje é indispensável do ponto de vista do lançamento de qualquer produto. E quanto mais a inovação, digamos, quanto mais o projeto é de inovação aberta, com múltiplos, e esse é que é o problema. Se eu passo tudo de interno, Filipe, eu tenho que ter muitos recursos, tenho que ter todas as competências, etc. Mas se eu abro, eu tenho o risco com a inovação. Estamos a falar aqui Aliás, nós vemos de esse um risco com a modelo de inovação, interações que é fundamental, não é? Hoje em dia, num esse contexto mesmo, e de outputs de cada componente. Nós vemos esse risco com a inovação agora nas agendas mobilizadoras. Esse risco certo. com a inovação está em todas as agendas mobilizadoras, em algumas mais, em Sim, algumas sim. menos, e E tem a ver sobretudo muito porque com temos agendas mobilizadoras muito grandes também, não é? E isso isso mesmo. aí, Aliás, até e podia ser com um diferentes exercício. perfis de entidades presentes. Certo? Eu desafio já aqui a organização do mestrado a poder utilizar esta ferramenta para analisar algumas agendas Vamos, mobilizadoras. acho Eu que tenho vamos certeza. aceitar o desafio. Acho que vamos E aceitar o vamos desafio. ter surpresas, vamos ter surpresas. As duas outras ferramentas, muito rapidamente, Muito bem. o talento não é mais do que um gap analysis daquilo que são as competências que a empresa tem e as competências que a empresa tem que ter para os projetos, para o portfólio de projetos de inovação que vai seguir. E, portanto, aqui, depois, o modelo, isto já agora também foi desenvolvido por uma professora da Universidade do Minho, connosco, e, portanto, tem por base, digamos, aqui, digamos, um conjunto de conceitos de gestão de recursos humanos, e, na prática, o output desta ferramenta é dizer, olha, para este projeto, vocês têm que ir buscar recursos externos, aqui têm recursos internos, e neste têm que, obviamente, podem formar pessoas internamente ou podem fazer o outsourcing. Portanto, na prática, esta ferramenta permite apoiar o desenvolvimento da estratégia de talento para um portfólio de inovação. E, por último, a ferramenta que está, digamos, a última, tem a ver com a estruturação daquilo que é a estrutura de capital para financiar um portfólio de inovação. Porque, na prática, o que é que nós vemos? O financiamento da inovação é por capitais próprios, capitais de empresas, capitais alheios, pode ser crédito, pode ser um empréstimo do banco, com uma garantia, por exemplo, e depois, por exemplo, pode haver ou não pode haver financiamento público. E, portanto, o que esta ferramenta dá, de acordo com os tipos de financiamentos,
permite ao utilizador calcular uma taxa de custo de capital e do financiamento do portfólio, num conjunto de projetos ou num projeto individual, e permite, de alguma forma, comparar isso se de facto a taxa de custo de capital é maior ou menor com aquilo que é o capital da empresa. Portanto, na prática, é uma ferramenta para o diretor financeiro. Quando o diretor financeiro vai receber, digamos, a incumbência de financiar o portfólio de inovação, tem aqui uma ferramenta para ajudar. O diretor de recursos humanos tem uma ferramenta para ajudar. O diretor, digamos, eu diria, o diretor de estratégia tem, digamos, a ferramenta do O ecossistema. gestor de E os projetos. gestores de inovação têm a ferramenta, têm o REACH, que é a ferramenta uma ferramenta para acompanhamento dos projetos e portanto, para o stage gate. Portanto, o que é que nós fizemos com este Advantage? Foi alargar o processo de inovação onde verdadeiramente ele tem que estar, que é em toda a empresa, em todas as funções de empresa, porque todas elas, digamos, têm uma contribuição. É evidente que este é um modelo ou um conjunto de ferramentas que pressupõe que o utilizador tenha já conhecimentos prévios de gestão para poder utilizar, mas é um modelo são modelos que, digamos, que refletem o estado da arte do ponto de vista, digamos, das ferramentas e daquilo que nós entendemos que são os aspectos mais importantes de um projeto completo de inovação, de um investimento completo de inovação, da gestão em termos de um investimento de inovação. Muito bem, obrigado, Jorge, por esta partilha destas ferramentas que, sem dúvida, são bastante interessantes e sobretudo, têm, pelo que me pareceu, a facilidade de serem utilizados por qualquer tipo de entidade, seja empresarial ou não. E também seja uma micro ou uma PME ou grande empresa, portanto, também é uma vantagem muito, muito relevante. Muito bem, só duas notas antes de continuar aqui a conversa com o Jorge. Já passaremos aqui às questões que estão a ser colocadas no chat e, portanto, já daqui a uns minutos vou pegar nelas, ok? Para continuar aqui a conversa, até porque temos aqui algumas questões muito, muito interessantes dentro daquilo que estamos a conversar. E também só dar aqui outra nota que nós tínhamos previsto aqui no webinar a participação do Hernani Dias, da Intus Portugal Textos S.A., mas infelizmente por uma questão alheia de última hora, ele não consegue estar aqui presente e, portanto, informar só quem está connosco que realmente alheio às nossas circunstâncias, mas infelizmente não podemos contar com ele. Bom, voltando aqui ao tema ao tema daquilo que são as ferramentas e também daquilo que nós todos queremos, de ter mais empresas a fazer ID, de ter uma melhor ligação do sistema científico com o sistema empresarial, de aumentar aquilo que é a taxa de ID sobre o PIB e de conseguirmos gerar mais valor, de termos mais inovação e que ela também é medida, não é? Também temos ferramentas que medem aquilo que é em Portugal, aquilo que é a inovação que é gerada. Um, Colocar aqui uma questão muito simples um, e que é muito prática e, e sabendo nós, porque já falámos aqui várias vezes da necessidade de novas empresas começarem a ter ideia, uma empresa que queira hoje começar a trabalhar em investigação e desenvolvimento, o que é que o Jorge sugeria como os primeiros passos a dar por uma empresa, e aqui focando num contexto de empresa, portanto, uh, nesse, nessa característica jurídica da entidade empresarial, quais é que seriam os primeiros passos para a empresa realmente conseguir começar a desenvolver atividades de ID, quer seja internamente ou em parceria com entidades do sistema científico? Um, que primeiros passos é que o Jorge sugeriria? Muito bem, eu talvez mais do que propriamente dar aqui uma receita, posso contar uma história de uma empresa Sim, até que porque não há efetivamente receitas mágicas, não é? Isto não não há há, não receitas há, não há mágicas e receitas cada mágicas, empresa tem a exatamente. sua realidade.
mas dar aqui contar uma história de uma empresa que estava, portanto, que nós conhecemos bem, que estava portanto, aproveitava resíduos animais para fazer gorduras e farinhas, e, portanto, na prática estava no mercado da alimentação animal, vendendo aquilo, gorduras e farinhas, até que olhou para o mercado e viu que, de facto, se pudesse decantar assim, as moléculas que compunham essas gorduras e farinhas, portanto, em termos de outro tipo de produtos dirigidos a um mercado muito mais valioso de alimentação funcional, conseguiria, digamos, elevar as suas margens, conseguiria ter, digamos, capacidade de produzir produtos de muito maior valor acrescentado. Aqui cá está, o primeiro spot é olhar para o mercado e dizer onde é que está o valor. Onde é que está o valor relativamente àquilo que nós fazemos hoje. E essa empresa, na prática, olhou para esse mercado da alimentação funcional e disse, bom, mas para isso nós precisamos ter aqui todo o conhecimento de biotecnologia para podermos, digamos, olhar para pegar nas nossas matérias-primas e poder extrair de lá outro tipo de compostos, outro tipo de produtos que tenham no mercado mais valor até por unidade de massa. E o que é que fizeram? Bom, das duas uma, ou contratavam, digamos, uma entidade de sistema científico, e explicavam o problema, e esperavam digamos, que o resultado aparecesse num dia de sol, ou então, digamos, criaram eles próprios um departamento de ideia interna, foram à Universidade do Porto e contrataram um doutorado que estava a fazer investigação na Universidade do Porto. E disseram, olha, quero vir aqui estamos ali ao pé de Santarém, quero vir aqui, nós fazemos gorduras e para produzirmos, somos industriais, gorduras e país, querem vir para aqui fazer investigação. Bem, o investigador ficou assim um bocado aparelhado e tal, mas o que é que vou fazer? Lá se convenceu, lá foi, estabeleceram um contrato com uma dos centros de investigação e biotecnologia mais capacitados, e ao fim de 5 anos, depois de estabelecer um programa, digamos, de desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento para alguns produtos, estão já a industrializar, a fábrica está construída, alguns desses produtos que foram, digamos, elencados como prioridades, como potenciais em termos de aproveitamento, digamos, das matérias-primas básicas. E, portanto, na prática, e já estão a trabalhar num novo ciclo de produtos, em que o mercado já está digamos, o mercado está a pedir e já estão a comercializar novas opções. Portanto, eu diria que, acima de tudo, o primeiro passo para já agora, para quem não conhece, a ITS, do grupo do grupo CEMAPA, portanto, este caminho não é um caminho fácil, não é um caminho para amanhã, não é um caminho, digamos, que eu invisto hoje e tenho resultados no dia seguinte. Não. Mas é um caminho que permite produzir resultados, digamos, a prazo, e permite, já agora, esta empresa já não se define como uma empresa que recolhe resíduos alimentares e produz farinhas e define-se como uma empresa de química fina e de biotecnologia. Portanto, é todo um quadro mental que mudou. E nessa perspectiva, é esta, digamos, mudança que é feita entre o negócio que temos hoje, e, portanto, obviamente o negócio tem que correr, senão não gera resultados, e o investimento daquilo que é o negócio amanhã. E esse negócio amanhã tem que ser criado hoje. E é por isso que quando nós olhamos para uma empresa e olhamos para o balanço da empresa e vemos que a empresa não investe em investigação e desenvolvimento e, por exemplo, está exposta a mercados externos, vemos claramente com preocupação essa empresa no futuro. Portanto, as empresas que estão expostas à concorrência, e praticamente toda a gente está exposta à concorrência para toda a gente, e que não está a investir hoje naquilo que são as opções de crescimento da manhã, com outra determinada, ficará. Agora, este é o caminho, cada empresa tem o seu caminho, mas eu diria que o primeiro passo é olhar para o mercado, olhar para as opções, ver quais são as competências que preciso do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista, digamos, de recursos. Criar essas competências externas, criar o ecossistema. Criar o sistema e criar, digamos, essa proximidade, esse programa contínuo. Notem que, neste caso, o programa de investigação com a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto foi um programa durante 5 anos. Não foi nem 1 ano, nem 2, nem 3, não. Estava ali. Agora,
O Filipe poderá dizer, não, mas isso exige deep pockets da parte da empresa. Bom, que é o investimento que é necessário. Portanto, é um investimento no futuro, sem o qual a empresa não vai sobreviver. Portanto, mais vale então, se a empresa não tem capacidade para fazer esse investimento, eu vou ser muito cruel aqui, bom, é melhor vender a empresa e entregá-la a alguém que consiga fazer esse investimento para posicionar a empresa para o futuro. E, portanto, nessa perspectiva, eu diria que estes são os passos fundamentais. Uma ligação com o ecossistema, porque ecossistema científico, não é possível fazer tudo fora, dentro, ter, digamos, um núcleo central, e por isso é que nós insistimos muito, Felipe, nesta ideia dos doutorados em ambiente empresarial. Empresarial, sim. Porque o doutorado em ambiente empresarial, há muitos empresários que ainda acham, agora que eu vou ter que contratar doutorados para dentro da minha empresa, cientistas, isto é só custos. Não é só custos. Nós sabemos que o doutorado é uma máquina de aprendizagem. O Filipe é doutorado e sabe perfeitamente que o doutoramento é um método, é uma capacidade da pessoa, que é, entre outras capacidades, para poder aprender e coordenar, digamos, a aprendizagem conjunta. Ora, é exatamente esse núcleo central da empresa que permite recentrar o centro de gravidade da inovação e da geração de conhecimento dentro da empresa, que é onde deve estar. E é esse, eu diria, que talvez seja o grande desafio para as empresas portuguesas. É que precisam de recentrar a produção de conhecimento onde está a empresa, onde está a capacidade de inovação, onde está o mercado. Não pode ser aquela ideia de vou contratar agora um investigador, dou-lhe um briefing e ele daqui a um ano aparece cá para mostrar os resultados. Isso não funciona. Não O funciona, investigador tem que claramente. estar no núcleo da ação da empresa, tem que beber a atividade do mercado da empresa, tem que, obviamente, estar ligado com a academia e com a investigação, mas esse centro tem que ser absolutamente essencial. Eu diria que essa recentragem, e é importante, por isso é que nós lançámos a plataforma para aqui para a nossa audiência, o D100 a 100. O D100 a 100 é uma plataforma que lançámos este ano, para poder fazer o matching entre empresas que têm projetos de investigação e investigadores que estão interessados nesses temas e potenciais alunos que podem, digamos, querer fazer investigação. E aqui podem ser alunos, podem ser, digamos, alunos de doutoramento ou já doutorados. Nós sabemos, neste momento, existem praticamente mais de, estima-se, 2.000 doutorados que, digamos, estão numa situação muito periclitante e que o mercado, digamos, em que o mercado poderia com propriedade, absorver. Mas é preciso os empresários perceberem esta necessidade de que, de facto, só conseguem criar um núcleo, digamos, robusto de inovação se houver, efetivamente, formação avançada da parte das equipas de investigação e liderança dessa investigação. Porque é preciso falar, há bocado o Filipe disse uma coisa muito importante, a comunicação entre o sistema científico e as empresas. A comunicação tem a ver com uma linguagem comum. A linguagem científica é uma, a linguagem empresarial é outra. Nós temos que criar aqui uma meta, uma linguagem de interface que muitas vezes não está, digamos, não está dominada, não somos poliglotas. Não é? O Filipe porque anda nesta vida há muito tempo, eu também ando aqui há algum tempo, mas a linguagem empresarial, a linguagem da eficiência, a linguagem do mercado tem que cruzar com a linguagem científica. E o tempo científico tem que cruzar com o tempo empresarial. Por isso, isto não quer dizer que nós estejamos a desenvolver novas tecnologias em 3 meses. Não é possível. Mas temos que ter esse ciclo. Esses ciclos, digamos, de desenvolvimento científico têm que ser compaginar com os ciclos de estratégia empresarial. E é por isso que esta relação íntima de intimidade entre a empresa e o sistema científico tem que ser permanentemente alimentado. E é isso que nós vemos fundamentalmente que é preciso ainda, e já agora, num tom positivo, já temos algumas empresas a fazer bem, já dei um exemplo, mas há vários. Aí em Braga há muitas empresas que têm o seu ecossistema montado, aliás, o nosso portfólio, o nosso ecossistema, o seu ecossistema montado, as suas relações com os seus na área do têxtil, não é preciso ir muito longe, na área do têxtil, tem feito, digamos, toda a indústria do têxtil em Portugal, evoluir do têxtil barato, digamos, indiferenciado, para produtos de altíssima Sim, 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 performance sim. e, portanto, permanentemente a acrescentar tecnologia, funcionalidades e capacidade e É valor. um, é um dos muitos bons exemplos que temos com até a diversificação de mercados, portanto, que tem feito. Bom, já percebemos que há aqui uma lógica de envolvimento da gestão de topo, uma lógica de estratégica, que é relevante.
A questão do envolvimento realmente com diferentes partes interessadas, stakeholders, portanto, e a criação de interações no ecossistema, um foco no mercado, não é? Portanto, que é onde realmente nós vamos perceber o que é que nós poderemos fazer e induzir e criar na nossa estratégia de inovação e uma necessidade de recursos, portanto, claramente. Portanto, é preciso recursos, portanto, recursos, pessoas, tempo, dedicação dessas pessoas, financeiros, não é? Portanto, para investir. E, portanto, isso é claro para quem quer fazer ideia e quem quer inovar. Ora bem, olhando aqui para um pouco para as questões que estão a ser colocadas, e o Jorge, em parte, até já respondeu aqui, já estava aqui a responder a uma delas. Portanto, de invertermos aqui o pressuposto de serem as empresas a colocar desafios aos investigadores. Portanto, isto é algo que já vai acontecendo atualmente. É verdade que se há 10, 15 anos era o sistema científico que ia junto das empresas e dizia temos aqui este conhecimento, temos aqui estes projetos, querem se envolver, entrar em conjunto connosco. E, portanto, hoje já invertemos, penso que desde a última década já invertemos um bocado desse sentido, e, portanto, já são as próprias empresas que chegam às universidades, aos centros de investigação, aos centros tecnológicos, e colocam desafios aos investigadores, problemas que têm internamente que querem resolver, valor que querem gerar, e portanto o Jorge, até pelo que eu percebi, acabou por falar de uma ferramenta que, portanto, leva a que isso aconteça e, portanto, possamos ter essa dinâmica, correto? O que eu percebi. É isso, o DCE 100, para aqueles que nos estão a ouvir, podem googlar, DCE 100, Cotec DCE 100, significa 100 doutorados em 100 empresas. E esse é o nosso objetivo. Claro que podemos falar em 200 doutorados em 200 empresas, mas este, digamos, é uma plataforma que podem consultar, onde as universidades também estão, e os programas doutorais estão lá também, mas, acima de tudo, é uma plataforma para as empresas anunciarem, sinalizarem os projetos de investigação para os quais, digamos, estão à procura ou de investigadores, sério, ou de alunos de doutoramento ou doutorados. E, portanto, exatamente sinalizando esta lógica de relacionamento entre as universidades e o sistema científico e as empresas a nível da formação avançada, a nível do doutoramento. Porque o que nós vemos, de facto, é uma especialização, um achatamento de competências nas licenciaturas e no mestrado. E, portanto, neste momento precisamos das empresas, e nós antecipamos isso, como aliás, olhamos para outros países e vemos efetivamente que uma das grandes diferenças entre, digamos, o sistema de inovação é a penetração nas empresas dos doutorados. Portanto, não porque são doutorados, mas porque têm uma capacidade superior para poder olhar para problemas, para olhar para lógicas sistémicas, para falar com o sistema científico e para coordenar a inovação numa lógica de ecossistema. Nós, por exemplo, é muito interessante olhar para as inovadoras, aquela que já falámos anteriormente disto, e vemos que, de facto, que a cooperação, portanto, das inovadoras com as universidades não é, portanto, e que têm doutorados, não é uma realidade. Nós temos inovadoras que têm um grupo de inovadoras que tem uma baixa penetração de doutorados e tem, digamos, uma relação relativamente relevante com o sistema científico, mas também temos um grupo de inovadoras que tem muito maior penetração de doutorados e tem praticamente nenhuma relação com o sistema científico. Ora, o que nós vemos é que o balanço está no equilíbrio. É haver, digamos, uma base interna, um núcleo interno, que não precisa ser muito grande, mas que coordena, digamos, a relação com o sistema, com as relações com o sistema científico. E foi essa necessidade que nós vimos, andámos no ano passado praticamente a discutir o que era esta história dos doutoramentos em ambiente empresarial. Porque o que nós sabemos, até do ponto de vista de política pública, é que este doutoramento orientado para a carreira científica está esgotado. E, portanto, nós precisamos de mais doutorados, mas não é nas universidades. Precisamos de mais doutorados, é nas empresas. E andámos o ano passado em roadshow pelo país, pelas universidades, com as empresas, com empresas que têm doutorados, exatamente com apoio, com uma parceria muito, muito oportuna com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, exatamente para poder
tem instrumentos de política pública de apoio a poder, digamos, bolsas para fazer, para desenvolvimento de projetos de doutoramento em ambiente empresarial ou para a contratação, o ténio, para a contratação de doutorados para programas de longo prazo de investigação e desenvolvimento e inovação nas empresas. E, portanto, qual foi a conclusão que tiramos? Foi que, efetivamente, as empresas que têm doutorados têm, efetivamente, uma relação com o sistema científico de outra natureza, de outra proximidade, e onde essas linguagens, o timing e aquilo que são os objetivos estão muito mais articulados e muito mais consensualizados, e, portanto, é uma ligação repelente. Já agora, o Filipe disse há bocado, bom, o desafio é colocado pelo investigador à empresa. Era difícil que o investigador, que não conhecesse a empresa, fosse lá colocar desafios relevantes. Não é possível, portanto, mas agora, o que acontece, agora é o contrário. É exatamente a empresa que vai colocar. Mas muitas vezes acontece a empresa a que o investigador vai colocar o desafio. E essa é que é a questão. Hoje temos um sistema científico, não tem nada a ver com há 20 Muito anos. Um sistema alargado, muito científico amplo, não é? muito amplo, muito especializado. Quem é, eu quero, digamos, novos materiais, polímeros, não sei o quê. Quem é o investigador que me pode ajudar? Por isso é que nós sentimos que estas plataformas de matching, em que empresas sinalizam os seus interesses e os investigadores observam estes interesses, são complementares a estes também, essas iniciativas que nós, COTEC, com outras entidades, temos vindo a desenvolver, também de poder disseminar exatamente o que é que as empresas estão a fazer, o que é que precisa, o que é que os investigadores estão a fazer, e, portanto, esta interação, é preciso muito mais interação. Eu devo dizer, continuamos a necessitar muita interação, muito mingle entre o sistema científico, os investigadores e as empresas. Até porque uma coisa é que os investigadores têm que ter noção de uma coisa: há problemas interessantes de investigação dentro das empresas. Problemas interessantes no sentido até da própria publicação. Agora, é preciso esta relação, porque se eu não sei o que se passa dentro da empresa, nem quero saber, porque me dá muito trabalho de lá ir falar com o empresário, é evidente que eu passo ao lado dessas oportunidades. Certo. Voltamos à questão do ecossistema e de sair do nosso assento diário, entre aspas, não é? Portanto, e criar as interações nos próprios locais portanto, conhecer muitas das vezes outras realidades que são importantes. Muito bem, a Estela Ribeiro colocou aqui uma questão. Que estratégias para criar e manter uma cultura de inovação numa empresa? Que vou começar eu por responder antes de colocar aqui ao Jorge. Bom, Estela, uma questão muito pertinente. Realmente, nós ouvimos falar em Portugal de várias empresas que vão fazendo inovação. A inovação é muito reconhecida, a inovação portuguesa é muito reconhecida até fora de Portugal. Temos bons casos de inovação, mas na realidade, ter uma cultura de inovação numa empresa é algo que é um desafio constante. Isto passa sempre, em primeiro lugar, pelas pessoas, portanto, a gestão do topo, que são pessoas, as equipas que podem estar a trabalhar ID, que são pessoas, e toda a restante estrutura, que são pessoas. E, portanto, a cultura de inovação, há aqui sempre elementos que são muito relevantes, que é tudo aquilo que temos vindo a falar, de estar do ecossistema, de interagirmos com as partes interessadas, portanto, que podem estar a montante ou a jusante, podem ser nossos clientes, podem ser nossos fornecedores, podem ser nossos parceiros, podem ser entidades reguladoras ou legisladoras e que são muito pertinentes. E, portanto, esta cultura de inovação vai-se criando sempre que nós temos iniciativas e, portanto, sempre que nós dinamizamos atividades que promovam interações. Há aqui uma vertente também que eu considero muito relevante e muito pertinente quando falamos novamente de pessoas, que é também capacitar as pessoas. Portanto, as competências e as capacidades que as pessoas têm podem ser desenvolvidas, podem ser estimuladas, podem ser potenciadas e, portanto, a questão da formação, do desenvolvermos as competências das pessoas é muito relevante. Aqui a Tecminho, pelo seu departamento de formação e desenvolvimento, tem tido um papel muito pertinente, como outras entidades que temos em Portugal. Mas eu chamo muita atenção por este aspecto, porque muitas das vezes, até no próprio, na vertente de desenvolvimento de competências das pessoas, acabamos por trabalhar projetos concretos
acabamos por trabalhar ideias que são geradas ou geramos ideias nessas iniciativas. Por exemplo, se estivermos numa formação de criatividade, acabamos por gerar ideias que depois podem ser potenciais projetos de investigação e desenvolvimento e gerar inovação, e portanto, tudo isto é uma dinâmica que, conforme o Theo Jorge há pouco referiu, tem que ser planeada, ok? Que é provavelmente uma das debilidades que nós temos em Portugal, não é? Portanto, planeamento. E eu acho que nós temos, às tantas, duas grandes debilidades, uma a comunicação, outra o planeamento, mas esta questão do planeamento é muito importante. Portugal é caracterizado por ser um país de que somos muito bons a desenrascar, entre aspas, não é? Portanto, somos muito bons sobre o stress a resolver determinadas situações, mas é importante que tenhamos pessoas e organizações que façam um planeamento das suas atividades, um planeamento estratégico daquilo para onde querem inovar, como há pouco também foi referido pelo Jorge, e nesta questão da cultura de inovação, é importante nós planearmos que iniciativas é que vamos desenvolver para que ela realmente exista, ok? E, portanto, isto significa envolver as pessoas, em determinados ambientes para que possamos ter aqui uma cultura de inovação que resulte. E certamente depois a Liliana poderá partilhar aqui algumas ações de formação que a Tecminho possa ter que são relevantes, ahm, e que sejam pertinentes. Jorge, esta questão realmente de uma cultura de inovação que seja contínua, não é? Que se mantenha, que seja sistémica. Não é fácil, muitas das vezes as empresas lançam inovações e depois até vemos as empresas, passado 2 ou 3 anos, a deixarem de existir, não é? Portanto, a não conseguirem se manter no mercado. Portanto, o que é que sugestões é que o Jorge dá aqui para esta cultura de inovação Filipe, existir? há quem diga que o sucesso empresarial não depende nem da tecnologia, nem sequer dos processos, depende essencialmente da relação entre as pessoas. E isto significa a cultura. É o essencial. Há quem defenda efetivamente isso e quem defenda com pertinência. Nós fizemos há 2 anos, um estudo, provavelmente é pouco conhecido, mas está disponível, sobre o que é isso da cultura empresarial de uma organização inovadora. E fizemos, digamos, foi uma amostra de 300 e tal empresas, e chegámos à conclusão que são 3 dimensões que é preciso alimentar, portanto, digamos, um sistema de cultura para uma empresa inovadora, uma organização inovadora tem 3 dimensões. A primeira é a liderança. A segunda são, de facto, as competências, em que as pessoas têm para poder serem, portanto, terem, digamos, a sua autonomia e o desenvolvimento dos projetos. E a terceira é o ambiente e as condições, digamos, da empresa para poder fazer. Vamos à primeira, que talvez seja a mais interessante nestes termos, já que as duas outras são relativamente mais óbvias. O que nós aprendemos neste estudo, e claramente para as empresas portuguesas e com a amostra que foi aplicada, é que aquilo que a classificação que já agora este estudo teve líderes e liderados. A classificação que os liderados davam aos líderes, naquilo que era a retórica, era muitíssimo, ou é bastante superior do que a classificação que depois reconheciam que essa retórica, as consequências que essa retórica tinha na prática. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, segundo este estudo, os nossos líderes têm uma retórica nas empresas de não, temos que inovar, temos que descobrir novas ideias, temos que levar essas ideias para o mercado, etc. Mas depois, aquilo que são os incentivos, o reconhecimento, o apreço, a validação dessa retórica, não acontece depois na prática. Portanto, há aqui uma espécie, se quiserem, de hipocrisia hoje, nas empresas, que valorizam a retórica de inovação, mas depois os líderes comportam-se exatamente como se essa inovação não fosse a principal prioridade. Ou quem a pratica não tem exatamente o devido reconhecimento
e os incentivos para continuar. E isto é cultura. Porque, obviamente, como dizia Aristóteles, a cultura é a excelência de todos os dias. Portanto, aquilo que nós fazemos todos os dias. E, obviamente, se a inovação não for praticada em todas as áreas da empresa, todos os dias, a inovação não acontece. Aliás, nós sabemos muitas vezes que, do ponto de vista interno, é naquilo que é as operações do dia, as grandes fontes, há bocado falámos de fontes externas, mas também, todos os dias, as fontes de melhoria do próprio modelo de negócio faz das operações, faz do contacto com os clientes, faz da relação diária, da colocação da nossa oferta, da oferta da empresa, nos clientes e naquilo que é real. Só que as empresas e os líderes não querem ouvir muitas vezes. Aliás, há assim um certo autismo relativamente, digamos, a essa informação que nós sabemos. Nós sabemos que os colaboradores, os trabalhadores, todos os dias sabem perfeitamente, não é preciso fazer estudo de mercado nenhum, sabem perfeitamente se os clientes gostam da oferta, quais são os problemas, quais são as dores de colocação, de utilização do serviço ou de um produto, etc, etc, etc. Portanto, dito isto, o que é que este estudo nos diz? Diz-nos que, ok, podemos fazer, digamos, capacitar as empresas, usar as ferramentas da Cotec ou outras, podemos criar condições, digamos, na empresa, mas tudo isso é importante. Mas se a liderança não for coerente com aquilo que, digamos, no seu discurso, a inovação não vai acontecer. E isso é cultura. Isso é o que acontece todos os dias. Agora, é muito difícil, de facto, mudar a cultura, porque o que significa é que eu tenho que ter uma liderança, porque a liderança não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas numa organização. Essa liderança tem que estar alinhada, tem que ser coerente, os incentivos têm que estar alinhados. E isso, em muitas organizações, não se passa assim. E depois, obviamente, temos contradições. E, obviamente, o resultado, digamos, de empresas que até potencialmente tinham capacidade para poder sobreviver e prosperar no mercado, simplesmente tinham recursos, tinham financiamento, digamos, declinam, porque, efetivamente, as relações entre as pessoas, os incentivos, porque no fim do dia não são os líderes quem faz, são as pessoas. E nós temos uma ideia muito. Fizemos há uns anos o treinador de inovação, o Jorge Araújo, e ele disse uma coisa lapidar. E liderança é dar às pessoas aquilo que elas precisam no momento certo. E, portanto, se as pessoas, digamos, querem, estão disponíveis para lançar uma nova ideia, e eu não tenho, eu como líder, não tenho essa disponibilidade para poder apoiar, mesmo que depois, digamos, abandonemos a ideia, mas apoiar essa atitude, eu estou, efetivamente, digamos, a ser contraditório com o meu discurso de inovação e de abertura e de investigação e de conhecimento e tudo isso. Não é? Portanto, há aqui, e aquilo que nós respeitamos em muitas empresas é que depois se gera o tal cinismo das equipas, que é, estão a falar da inovação, mas depois na prática não querem inovação nenhuma. Querem, digamos, que nós andemos aqui e tal, e diríamos os objetivos são outros, as prioridades são outras. E esse cinismo é terrível. Esse cinismo, digamos, é aquilo que mata. Portanto, não há cultura de inovação se não houver, efetivamente, digamos, um discurso alinhado com a prática. E esse talvez seja, eu diria, a mensagem-chave aqui. Portanto, para a questão, para a pessoa que colocou. Muito bem, aproveitando só os últimos minutos, porque estamos a entrar mesmo aqui na reta final, agradeço à Mafalda da Cotec por ter disponibilizado aqui o link da DS100. Um, o Pedro Tavares está aqui a colocar a questão se existem consultores especializados nestas ferramentas da Cotec ou pessoas e instituições com as quais interagir para as aplicar com mais sucesso. Muito rápido, 10 segundos. Não há. Estamos disponíveis para apoiar uma rede de consultores. Estamos a trabalhar com universidades portanto, através dos professores, porque isso obviamente exigem para as empresas, para os utilizadores, um conjunto de conhecimentos de gestão mais alargados do que simplesmente a questão da inovação. E, portanto, estamos disponíveis para apoiar consultores a utilizar essas ferramentas e disseminar essas ferramentas no mercado. A nossa estratégia tem sido através das universidades, pelas escolas de gestão, pelos cursos de gestão e gestão executiva, mas estamos disponíveis para alargar estas estratégias. Muito bem. Bom, Jorge, muito obrigado por toda esta partilha, por esta dinâmica. Foi extremamente interessante. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes. Vamos nos encontrando por aí, portanto, nas nossas interações, certamente.
Liliana, vou-te passar a palavra para o teu Filipe, só encerramento. uma palavra final, só Jorge, agradecer também sim, claro que sim. o convite. Foi um prazer neste estilo podcast, em que permite alguma, digamos, não ter só lançar soundbites e não explicar, portanto, ter aqui a possibilidade para poder explicar. É um prazer, vamos continuar a trabalhar, porque, obviamente, como disse no E, início, aquilo que eram os problemas do ecossistema de inovação há 20 anos continuam a ser, embora, obviamente, atuados, mas os outros, os nossos concorrentes, também evoluíram. Portanto, isto é como se costuma dizer, é aquela história da rainha de copas de Alice. Temos que correr o mais depressa possível para ficar no mesmo lugar. e muito obrigado à Acotec pelo trabalho que tem feito neste âmbito ao longo destes anos todos, destas 2 décadas de existência. Liliana, obrigado. Muito E obrigada. Cabe-me a mim a encerrar o evento. Ao Jorge, quero dizer que foi verdadeiramente inspirador ouvi-lo. Tirei uma série de notas e queria só reforçar para todos que realmente liderança, competências e ambiente, condições, não é? Centrar aqui a produção do conhecimento, ajustar as linguagens e os tempos, são algumas das dicas que me parecem extremamente relevantes e oportunas para quem esteve aqui connosco esta hora e meia a ouvir-nos a debater o tema, e sem dúvida que há aqui um potencial enorme e que é preciso, como disse, e gostei muito que fosse buscar o termo mingle, não é, em inglês, que é, no fundo, aproximar, andar com, não é? No fundo, criarmos esta relação entre as diferentes partes, os diferentes players, para que possamos também perceber o que é que umas partes andam a fazer e como é que podemos criar estas sinergias, potenciar esta rede de forma muito mais sistematizada e congruente com aquilo que são as estratégias de IDI das empresas, reforçadas, sem dúvida, sempre por aquilo que é o conhecimento que o meio científico e não só andam a fazer, como falou também nesses 2.000 doutorados que estão à espera de uma oportunidade para poderem ingressar no mundo empresarial também. Por isso temos aqui pano para mangas, como nós dizíamos há pouco no back-office, não é? Para continuarmos a discutir estas temáticas fundamentais para as nossas empresas e para os nossos profissionais que também querem levar a IDI para dentro de portas. E, portanto, vamos com certeza ter continuidade nestes debates. Estão a perguntar se vamos disponibilizar a gravação. Sim, vou enviar já em seguida o link para poderem rever e para poderem encaminhar para quem considerarem que possa fazer sentido. E ficamos em contacto. Soutinho, também muito obrigada pela disponibilidade e pelos desafios que também nos vais lançando e pela possibilidade de todos irmos crescendo em conjunto e tendo também um papel aqui nesta potenciação, digamos assim, daquilo que são as sinergias desta vasta rede, universidade, empresas, entidades como a Cotec. Por isso, muito obrigada a todos e ficamos em contacto até uma próxima. até breve, até breve. Obrigado.